Gente, a nossa mãe de todos, a querida Angela Merkel, a nossa ex-chanceler, a amada, a pessoa mais amada aqui dentro da Alemanha, né? Ela deu uma entrevista. E sabe o que ela disse? Uma forma de liberdade de expressão que eu rejeito. Gente, né? Angela Merkel contra as mídias sociais irrestritas. Ela gosta, né, que canais como o do Caio e de muitos outros sejam observados, e é justamente isso que já vem acontecendo. Vocês sabem disso muito bem. Muitos dos nossos vídeos não estão sendo passados para muitos amigos nossos que se inscreveram no canal. Muitos escrevem: Caio, eu não estou recebendo mais os teus vídeos. Pois é, gente, depende de cada um de você ir atrás, ir no canal do Caio, não esperar o aviso da plataforma. Vocês que precisam entrar em ação, gente. Senão, vocês vão perder o canal. Porque nós não temos influência sobre isso. Isso depende de cada um de vocês, gente. Escutam só mais o que a nossa ex-chanceler, a pessoa mais amada aqui dentro da Alemanha, a ex-chanceler Angela Merkel, disse. Defende a regulamentação das mídias sociais numa entrevista que ela deu ao jornal Osnabrücker Zeitung. Questionando sobre a acusação de J.D. Vance de que a liberdade de expressão é severamente restringida na Alemanha, ela afirma: existem conceitos fundamentalmente diferentes aqui. Vance se opõe à regulamentação das mídias sociais. No entanto, se não houver responsabilização na internet, então a porta está escancarada para o pior tipo de propaganda e insultos. Talvez para a informação que a gente não encontra nas mídias oficiais. Gente, mas vocês veem que eles estão tentando fazer de tudo para fechar o cerco, para estrangular as pessoas, para não ficar simplesmente aqui como o Caio, depois de seu trabalho de quase 10 horas, se sentar aqui na frente, porque sabe por quê? Ele faz do coração, gente, porque ele vê o mundo se acabando, a humanidade se matando, e eu sinto um enorme algo bastante grande dentro de mim, que eu preciso mostrar que isso não pode ser assim, dessa forma. Nós temos que agir, cada um da sua forma. Eu sempre digo para vocês, gente, cada um de vocês também pode fazer alguma coisa, façam alguma coisa, não fiquem no sofá, agem, gente, tentam, né? E, pois é, ela disse o seguinte: essa é uma forma de liberdade de expressão que eu rejeito, gente. Coisas que nem o Caio faz aqui, ela rejeita, né? Colocar outras opiniões, né? Ela gostaria, pelo jeito que eu entendo, assim, que a gente voltasse a 40, 50 anos atrás, que aqui na Alemanha só existiam 2 ou 3 programas, emissoras. Pronto, acabou-se. E você não tinha computador, você não tinha internet, você não tinha o Zap, nada disso, né? Então, isso na época foi muito bom, muito agradável, né? Hoje em dia, se a gente quiser mesmo, vai atrás, a gente consegue muitas informações, né? Muito mais do que muitos grupos gostariam que a gente tivesse, né? E isso, para muitos, é um grande problema. Ela não rejeita fundamentalmente as plataformas online. Estou apenas dizendo que não pode haver espaço livre de regulamentações em uma ordem livre e democrática. É por isso que ela também apoia regulamentações da União Europeia, como o Regulamento de Serviços e Mercados Digitais. É um movimento de controle total. Merkel também é a favor de regulamentações quando se trata do uso de inteligência artificial.
Na entrevista publicada no sábado, ela também foi questionada se os políticos dos países ocidentais haviam dado ênfase demais à diversidade, imigração e transformação, e se o pêndulo estava agora oscilando para trás. Aí nisso ela respondeu: sempre defendi o credo da moderação e do equilíbrio. Se essas questões fossem superestimadas da perspectiva dos cidadãos, o pêndulo naturalmente oscilaria para trás. Mas, na minha opinião, isso não justifica restringir as liberdades intelectuais, a liberdade de ensino ou as universidades de forma ainda mais severa. Nesse ponto, o jornal não pergunta como ela pode conciliar essa postura com a necessidade de regulamentar as mídias sociais. Quer dizer, nas mídias sociais, ela diz que precisa ser regulamentado. Em outros casos, não precisa. Tá entendendo? Então, isso ali não bate bem, né? Sobre a crise dos refugiados de 2015, ela disse que uma emergência humanitária extraordinária precisava ser enfrentada. Tivemos que lidar com isso. 2015, talvez até tinha que reagir dessa forma. Não vou questionar. Eu particularmente acredito que foi demais o que aconteceu. Mas nós estamos em 2025 e as portas continuam abertas. E hoje em dia nós não temos mais esses problemas que talvez em 2015 nós tivemos. Mas mesmo assim a gente continua deixando entrar todo mundo. Enquanto os alemães, com um dos passaportes mais fortes do mundo, né? Até agora. Isso vai também mudar provavelmente. Mas bem vistos no mundo, né? O meu filho, que esteve na Índia, ele teve que pagar para entrar na Índia. Ele está atualmente na Tailândia. Ele teve que pagar para poder ficar na Tailândia, né? Outros países exigem que você pague alguma coisa, uma taxa. A Alemanha não exige. Pelo contrário, ainda paga para certo tipo de pessoas, né? Então, nós temos um grande problema aqui, né? Merkel continua a defender uma solução europeia para a política migratória. Ela continua a defender suas ações durante a pandemia do coronavírus. Ela afirma não acreditar que seria possível ter que restringir direitos fundamentais como chanceler. Mas me senti obrigada pelo meu juramento de posse a fazer isso para salvar vidas. Ainda bem, ela salvou muitas vidas, claro, né? Mas podia salvar as vidas se ela achava, né? Sem levar as pessoas nas filas. Através de ameaças de perder o emprego, né? Ameaças de no próximo verão você não vai mais viver, etc, etc, né? Pois é, tudo isso é muito questionável o que aconteceu ali, né? Ela continua, mas eu não causei o coronavírus nem o importei. Foi uma pandemia que se espalhou pelo mundo inteiro. Ela enfatiza que foi uma sorte que uma vacina estivesse disponível depois de apenas um ano. Caso contrário, a pandemia teria durado ainda mais. A entrevista mostra que Angela Merkel não mudou de opinião, seja em relação ao coronavírus, à crise migratória ou à liberdade de expressão. Nada mudou. Se fosse também, vocês sabem que políticos têm muita dificuldade de dizer: gente, eu fiz um erro. Eu sinto, foi naquela ocasião agir assim, mas hoje em dia eu faria diferente. Não, isso não existe no vocabulário, desculpem, dos políticos, né? Vocês já devem ter percebido também. Ainda mais
eu penso assim, se um político fosse pedir desculpas e explicasse, a gente como povo ia entender porque nós somos seres humanos, cada um faz erros. Mas não, os políticos não fazem, gente. Pois é, meus queridos amigos, o que vocês pensam sobre essa entrevista e sobre aquilo que ela disse? Eu achei assim, nossa, depois de 10 anos, não aprendeu nada, não muda de opinião. Fazer o quê? Forte abraço, meus amigos. Eu sei que ela continua a ser a pessoa mais amada aqui dentro do país. Até mais, valeu.